E eu vou deixar vocês aqui enquanto eu já Agora vou. vamos aguardar o André. Hoje, pelo jeito, a internet deu bom, né? Rapaz, meu assistente aqui, Luca Ribeiro, está me auxiliando, que eu não sou muito bom com esse negócio de Instagram, E aí, não. gente? Vai pôr a camisa, rapaz. Entendeu? Eita, Ó, o Andrezinho. Boa, André. Acabou de chegar hoje, acho que vai dar bom, hein, André? A live. cena Agora a pra gente só ele. precisa compartilhar as duas cenas aí. Pede para participar do vídeo, que é pra gente dividir a tela, os dois. Quer pôr onde? Nada. Põe uma música de fundo. André, acenar. Vou pôr uma Sejam todos camiseta. bem-vindos aí. Agora coloca aí, André, pra poder compartilhar, né? Que acho que dá pra compartilhar as duas telas, não é isso? Agora você precisa pedir para participar do vídeo. Pronto. Usa a camisa. A Caramba. galera tá aos pouquinhos chegando aí na live. Vamos aguardar só o Andrezinho poder pedir para participar do vídeo, que aí a gente tem como Oi, Tabata. tá colocando. Oxi. Vendo aqui como que funciona, tem uma opção aí que você coloca aí para poder participar do vídeo. Pai, a imagem do meu tá mó boa. Tá, o seu celular é melhor que o meu. Ixi, a Nutella entrou na sua live e não entrou na minha, velho. Não, fica na minha do tela, senão você vai ver. O Luca tá transmitindo pelo Instagram dele também, André. Alguém dá um toque aí pro André aí, como é que ele faz pra poder participar do vídeo, pra dividir a live, aí fica Ô, pela André, metade. é só você ligar Aê, pro meu pai. garoto, muito bom. É só ligar Fazendo pra a ele. transmissão ao vivo com... Acho que agora vai. Aguardando o Andrezinho. Boa, garotão. Tá mostrando o pé, rapaz. Que é isso aí, meu? Ah, sim. Agora... Ontem, vamos, enquanto o pessoal vai entrando aí, André, ontem a internet quebrou nós dois, né, velho? Ontem nós estávamos tentando entrar e ficou verificando conexão mas não entrou mais nem por decreto, né? E eu falei assim, provavelmente acho que é muita gente tentando entrar. Teve outros amigos também que tentaram entrar, né? E depois me mandaram mensagem, falou que não conseguiu também. Por conta que tem bastante gente entrando, tentando fazer uma live, né? Agora com a galera postando treinamento, todas essas coisas, dando dica, então deve ter sobrecarregado um pouco. Eu até coloquei o óculos aqui, porque a idade vai chegando, eu vou ficando meio cego, né, rapaz? Olha quem tá chegando aí, o Johnny, a Sheila, o pessoal todo aí tá participando. Daqui a pouco a gente vai tirar, inclusive, umas dúvidas aí sobre questão de treinamento, sobre volume de treinamento, né? Como que está sendo feito aí para os atletas de alto nível manter o alto rendimento em tempos de confinamento, né? Acho que talvez você só tenha que abaixar o Samuca aí, ó. Esse é a fera também, hein? Teve prazer de participar com a gente aí do revezamento Pão de Açúcar aí. Vamos torcer para que a internet não caia, né? Ó, o cara que entende tudo de live é esse aqui, velho. Puta, eu sou muito fraco nesses negócios. Mas ele manda muito bem, muito bem. Então, e enquanto a galera tá chegando, só vou pedir para você abaixar um pouquinho, porque eu acho que é tu... Ou afastar um pouquinho o celular para pegar o teu rosto completo. Agora sim, agora ficou bom. Aí ficou legal. Boa noite aí, galera, todos que estão chegando aí. O André daqui a pouco vai estar falando um pouquinho sobre como ele está fazendo para manter o alto nível nesses tempos de confinamento, né? Atletas de alto rendimento, alguns amigos aí que estão acompanhando, que estão chegando aí. Vamos bater um papo bacana. Deixa eu só começar o nosso bate-papo aqui, André. Como está sendo a questão do volume de treinamento, né? A gente sabe que não tá
acontecendo da forma como o treinador gostaria, né? Até mandar um abraço aí pro Quintanilha aí, parceiro, amigo, que é o seu treinador na atualidade aí. Como que vocês estão fazendo com relação a essa questão do volume de treinamento? O volume baixou bastante, né? Acredito que para a grande maioria dos atletas aí, praticamente estamos parados, né? Eu venho fazendo mais treinamento em casa. Então, para falar a verdade, eu nunca fui de fazer um volume tão alto assim, né? Minha média ali, geralmente, minha média semanal, bate ali na casa, quando eu faço bastante, uns 100 quilômetros semanal, mas a média ali fica entre 90, nessa casa aí. Já chegou a passar de 90? 110. Não, já chegou a passar de 90 ali a 110, mas a 115 foi o máximo que eu atingi aí de volume. Com essa parada aí, praticamente, né, zerou o volume, né? Tá com o volume zerado, né? Essa questão do volume de treinamento aí, a gente sabe que existem aí, varia muito de treinador para treinador, né? Eu com relação ao que eu tenho feito de trabalho aí com o Eduardo, com os mais novos, aí depende da especificação da prova, né? Que tipo de prova alvo que o pessoal vai estar buscando. A gente sabe que você está migrando agora para as meias maratonas, né? Então, consequentemente, o volume ele vai aumentar um pouco e o Quintanilha sabe muito bem como fazer esse trabalho aí contigo. A tua carga de treinamento, volume, 90 quilômetros de volume semanal, a gente costuma falar que por uma prova de 5 e 10 quilômetros, para um atleta de alto nível, a gente entende-se que ainda é um volume baixo dentro daquilo que você se propõe a fazer numa prova de 5 e 10 quilômetros. Claro que isso varia de treinador para treinador. Como que você está fazendo a questão do volume quando entra na parte de provas mais longas, por exemplo, São Silvestre, meia maratona? Então, esse negócio de volume, para mim, sempre foi um caso um pouco sério, né? Porque eu sou um atleta um pouco eclético. Comecei nas provas de 800 metros e hoje estou migrando para as meia maratona. Pelo fato de eu fazer muitas provas curtas, eu nunca fui de fazer tiro longo, né? A questão de volume era sempre baixo, porém com uma intensidade um pouco elevada, né? Então, eu trabalhei muito as minhas fibras rápidas. E o meu volume, por conta de fazer essas provas de meio fundo, né, nunca foi tão alto. E eu já cheguei a fazer volume um pouco mais alto e não consegui me adaptar, né? E o treinamento, como ele tem que ser individualizado, nem sempre o que está no papel é o que de fato vai funcionar. Eu já passei por grandes treinadores, sou grato por todos eles que eu passei. Os resultados que eu venho obtendo hoje, eu seria meio hipócrita falar que só foi o meu treinador, Marcos Quintanilha, que conseguiu, mas que muitos atletas fazem isso, né? Muda de treinador, com 1, 2 meses, meu treinador ali que deu os resultados. Mas só que tem uma coisa no atletismo que chama lastro, né? Então, ao longo desses 15 anos aí de atletismo, só agora que eu vim começar a acertar os resultados. Com o treinamento que o Marcos começou a propor fazer comigo, né? Porque ele colocou na minha cabeça que eu tinha que fazer maratona. Eu falei assim, correr 800 metros, correr 42 km, então para mim eu achava meia coisa de loucura, né? Mas eu acho que o primeiro passo de tudo, independente de volume, independente de qualquer coisa, é acreditar no trabalho do treinador. Então Sim. eu fechei os Até porque tá dando certo, né? É aqui, ó. Então, é o que eu fiz. Já que ele quer que eu faça tiro longo, vou fechar os olhos e vou fazer os tiro longo. E o que aconteceu? Eu já fazia tiro rápido, não gostava de fazer volume, comecei a trabalhar com uma intensidade mais alta, né? Tipo assim, mais alta, por exemplo, fazer tiros um pouco mais tranquilo. Na época eu fazia tiro de 200 metros para 28, 27 segundos, fazer tiro para 30, 35 segundos para mim é tranquilo, né? E foi isso que foi feito. Aí, de uma forma gradativa, foi aumentando a distância
e acabou que me encontrei nas provas mais longas, né? Se tratando aí de São Silvestre, nesse período, o volume aumenta bastante, né? É necessário fazer esse volume, até porque numa prova de 15 quilômetros, a galera começa a sentir dificuldade ali quando bate os 8, 10 km ali, já começa a sentir uma dificuldade tremenda. E numa meia, quando bate 15 quilômetros ali, a dificuldade maior ainda também. Então, tem que saber dosar a questão de volume, essas coisas aí, né? Vou só fazer uma observação aqui, até assim, até porque tem uma galera que está no Instagram do Luca aqui, e outros estão aqui no nosso, e outros devem estar procurando a live no seu. Ela está direcionada para o @AECCauê. Você entrando nesse, você consegue ver as duas, eu falando e o André falando simultaneamente. O Samuca aí colocou uma coisa bem bacana aí, o André, até para a gente começar esse bate-papo, com relação ao atleta profissional e o profissional atleta, né? Que você, muita gente não sabe que você costuma dividir o seu tempo de trabalho, a sua faculdade, o tempo com a sua família e ainda encontra o tempo para treinar em alto nível, que é uma coisa muito difícil. A gente sabe que tem atletas que só fazem a parte de treinamento, né? Descansa durante o dia e muitas vezes ele não consegue atingir o rendimento de acordo com o que ele deseja. Então, claro que você é um atleta diferenciado nesse sentido e eu falo sempre para as pessoas, a sua rotina diária, ela vai além do treinamento que você realiza todos os dias. Então, imagine assim, o cara que acorda algo em torno de 4h30, 5 horas da manhã, entra no trabalho entre 6h30 e 7 horas, sai do trabalho às 15 horas, 15h30, vai para a pista às 16, 17h30 e depois vai para a faculdade às 19h e chega em casa por volta da meia-noite. Né? O Samuel colocou muito bem, eu queria que você desse uma pincelada muito rapidamente nesse sentido para a gente entrar mais na parte específica aí. Então, assim, alguns amigos já me disseram, já me procuraram e falaram, poxa, agora eu vou ter que trabalhar, não vou conseguir correr, eu trabalho 6 horas por dia, fico cansado para treinar. E eu acho o seguinte, que a partir do momento que você começa a fazer as coisas por amor, né, quando você começa a pensar de uma forma otimista, por exemplo, a diferença entre otimista e pessimista, né? O pessimista, quando ele tem a dificuldade, ele vê lá a oportunidade e fala, pô, mas eu vou ter que passar por isso, né? Já o otimista, ele vê de uma forma diferente. Ele falou, caramba, eu vou ter que passar por isso para ter aquilo, entendeu? Então, eu acho o seguinte, a rotina não é fácil, né? Outra coisa que eu tive que adaptar, a questão do volume, tive que aumentar um pouco mais o meu volume, fazer provas mais longas, e eu nunca imaginei que eu conseguiria fazer uma faculdade e treinar ao mesmo tempo. Porque tem muitos atletas, amigos meus de alto rendimento, que estavam estudando e teve que parar seus estudos, ou demorou cerca de quase 6, 7 anos para terminar uma formação, algo que demoraria coisa de 4 anos, por conta do treinamento, né? Você tem que abdicar de muitas coisas, né? E, assim, a gente está falando de 15 anos dentro desse esporte, né? Tem muita gente vendo o Andrezinho correndo aí agora, mas não sabe o tempo que a gente já está correndo, né? Tem o Rafael Santeramo, que teve uma fase muito boa no atletismo, começou junto comigo. Teve muitos outros atletas que têm aí 4, 5 anos de atletismo e correm muito mais forte do que eu. Então, o problema de você ter que trabalhar, treinar e ter os afazeres de casa é que o resultado ele vai vir um pouco mais tarde. Mas se você manter pensamento positivo, trabalhar todos os dias, sua hora vai chegar. Então, assim, falando um pouco da rotina, né? Eu, de segunda a quarta e sexta, eu acordo às 4h10 da manhã, tomo um café, como pouco, né? E vou treinar. Faço minha rodagem ali de 8 a 12 km, né? De segunda a quarta e sexta. Isso na parte da manhã ou na parte da tarde? 4h30 da manhã, 4h30, não cheguei às 16 horas ainda, né? Sim. Às 4h10, quando é 4h20, 4h30, mais tardar, eu tô saindo de casa.
Aí eu faço minha rodagem, quando é por volta de 5h40, 5h30, dá 1 hora de treino, eu volto, já estou em casa, tomo um banho, alongo no banheiro mesmo, né? E em seguida tomo outro café e vou pro serviço, porque eu tenho que estar no serviço às 6h50 da manhã, às 7 horas. Aí eu saio às 16 horas do trabalho, vou lá para a pista do Serete, ou às vezes estudo lá na medicina esportiva. Para quem não sabe, eu trabalho lá no Hospital das Clínicas, né? E muitas vezes eu utilizo a esteira para fazer rodagem, eu vou para a rua, que é lá no centro da cidade, lá mesmo. Aí eu termino o treinamento da tarde, eu começo às 16h30, eu termino por volta das 18 horas, 18h30, mais ou menos, porque às 18h50 eu tenho que estar na faculdade, né? Aí chego em casa, tem a bebê aqui para brincar. Então, depois que nasceu minha filha, né, eu comecei a pensar diferente, né? Eu pensei da seguinte forma: eu vou fazer o que der para fazer. Independente se eu for fazer o tiro na identidade que o treinador pediu, eu vou sair da pista com a sensação que eu fiz o meu melhor, né? A galera fala muito, a live hoje foi visando o que o atleta de alto rendimento está fazendo para manter um funcionamento, né? Aí, às vezes, eu me pergunto, né? Será que eu sou um atleta de alto rendimento mesmo? Né? Será que eu sou um atleta profissional? Tem um atleta profissional é um cara que vive disso, né? E eu faço isso por amor, né? Eu costumo dizer que eu sou um atleta amador que tem alguns resultados legais. Agora, se eu sou rendimento ou não, eu deixo para os caras mais experientes, né? Até porque eu estou começando. 15 anos é pouco para falar de corrida, eu acho, né? E tem algumas provas aqui que eu fiz, né? Eu queria até mesmo mostrar aqui. Eu vou só pegar o gancho aí do que você colocou para a gente falar das marcas, né? Então, assim, eu queria que você colocasse as suas marcas aí no 800, no 1.500, nos 5.000, nos 10.000, nos 15, que eu acho que o padrão aí é São Silvestre, e a gente, às vezes, cria uma expectativa muito grande dentro da São Silvestre, mas é uma prova totalmente diferenciada. E também na meia maratona, né, que eu acho que recentemente foi uma das provas que você aí tem se destacado bem, até porque participou de 2 meias aí, onde tinha atletas com alto nível, né, de performance, e você conseguiu se destacar bem, subir no pódio das 2 meia maratonas aí, nas recentes agora desse ano, do final do ano passado. A gente fica feliz porque é um atleta ainda que tem 34 anos, vai completar agora, né, em abril, mês que vem, se não me falha a memória, né, e mesmo aos 34 anos de idade, você ainda consegue, de alguma forma, desenvolver velocidade dentro de uma prova que é curta, que a gente sabe que quando o atleta vai chegando numa determinada idade, é preciso que ele comece a migrar para provas mais longas, porque, querendo ou não, ele começa a perder a questão da velocidade, as fibras, começa a ver essa migração, que é genético e isso é natural, né? Então, só para finalizar, assim, as marcas, 800, 1.500, 3.000, 5.000, 10.000, 15 e 21. Só falta a maratona. Não, maratona... Então, mas isso daí dá mais de uma maratona. Então, de fato, isso é fisiológico. Não tem como. Vai chegando a certa idade, você vai perder fibras rápidas, a tendência é você ficar mais lento. Mas uma coisa eu falo, né? Vamos pegar por experiência o Paulo agora, que recentemente, aos seus 40 anos, conseguiu fazer sua melhor marca na maratona. 2:10. Exatamente. Não existe treino melhor do que uma cabeça boa. Não existe. Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu tinha desistido de correr provas de 1.500 metros. Minha melhor marca é 3:50. Desisti porque eu não estava aguentando mais fazer os treinamentos, era muita pancada, fui para a Colômbia treinar para a prova. E, enfim, recentemente, esse ano aqui, eu voltei a correr a prova e corri 1 segundo acima da minha melhor marca. Se não me falha a memória. Exatamente, 1 segundo acima da minha melhor marca. Ou seja, 3:50 eu corri em 2014. 6 anos depois eu venho a correr 1 segundo acima da minha melhor marca com condições de correr mais baixo. Então, assim, falando questões de marca, hoje eu tenho como oficial na prova no site da IAAF, né, que é a entidade maior aí na Federação Internacional aí, né, entidade maior no atletismo,
é 1,51, 1,71 no 800 metros. Nos jogos regionais eu tenho 1 minuto e 50, nos jogos abertos, que eu fui campeão. 1.500 metros, 3 minutos e 50 segundos e 21 centésimos, né? No 3.000, eu tenho como melhor marca oficial 8,36. Mais recentemente eu fiz um treino que era um 3.000. Não, treino não vale, pula. Não vale, não vale. Oficiais. 8,36 no 3.000. No 3.000 com obstáculo, 9,22. No 5.000, 14,35 na pista e 14,29 na rua. Eu tava nas duas. Isso. E no 10.000 na pista, eu tenho 30,55 como melhor marca. Lembrando que eu corri de manhã uns 5.000 e corri à noite o 10.000. E na rua eu tenho 30,03, que eu corri o ano passado lá na Savenhago, uma prova onde reuniu o atleta olímpico, reuniu uma série de atletas muito bons. Eu tive a felicidade de subir em terceiro no pódio, né? Agora, nos 15 quilômetros, eu corri, minha melhor marca foi em 2000, faz uns 4 anos que eu corri, 3 anos. Eu corri 48 minutos cravado na Gonzaguinha. Ah, foi a Gonzaguinha, eu tava lá também. Nos 21, eu tenho 1h06 lá na... Eu corri recentemente 1h06 lá em Rio Claro. E na SP City Marathon, eu fui segundo colocado lá. Uma prova percurso difícil, para quem correu sabe. Eu vi 1h08 e alguma coisinha lá que eu não me lembro. Aí só falta a maratona agora, né? Então, a gente começa a analisar essas questões, essas marcas, a gente vê que ainda você consegue, de alguma forma, aí é a forma de treinamento, ou talvez seja a questão do metabolismo, ou da sua característica como atleta, que você ainda consegue desenvolver melhor um 5.000 do que um 10.000, por exemplo. Né? E aí entra essa questão, quando você vai para uma prova de meia maratona, que é uma prova que existe um volume muito alto de treinamento, e você falou no início da live aí que a sua média de volume semanal está chegando a 90 quilômetros. Né? Quando você fez essa melhor marca nos 21, qual foi o parâmetro utilizado ou o volume de treinamento máximo que você atingiu naquele pico de treinamento, naquele mês, sem falar do período, seja ele pré-competitivo, competitivo, mas o volume médio que deu dentro dessas fases? Num período específico mesmo, já final de preparação ali, né, a gente aumentou um pouco o volume, foi onde, que nem eu disse, a gente chegou ali a 115, mas a média sempre foi em cima de 90 km semanal. Mas só que o que acontece? O que eu achei muito interessante, tinha dias que o treinador ele trabalhava uma média de tiro, uma média de 10 km de tiro. E geralmente, os atletas que fazem maratona, eles trabalham com a média ali de 15 km de tiro, né? Eu já cansei de ver o José Teles, que é um cara que eu admiro pra caramba, na época que eu era atleta do Pinheiros, chegar a fazer 10 tiros de 1.000 e um tiro de 5.000 no final, ou 3 tiros de 5.000 no final. Já fui para a Colômbia, treinei junto com o Solonei, que são atletas renomados aí no atletismo brasileiro, no quesito maratona, Frank Caldeira, Elcio Gracioli, Sérgio Celestino. Você agora deve estar dando um nó na cabeça dos caras aí, porque quando entra na fase específica de competição, normalmente a literatura diz que você tem que baixar o volume, né, de treinamento e aproximar o seu treinamento próximo daquilo que você vai correr. E aí, pelo que eu entendi, o Quintanilha, ele, com você, deu certo dele aumentar o volume, né, para que você atingisse, de repente, uma resistência, tá melhor preparado para aquela distância específica. E aí, assim, a gente tem eu sei que o Samuca agora está treinando com o Quintanilha também, e aí são filosofias de trabalho diferentes de treinador para treinador. Né? E aí não existe dentro da corrida uma magia, né? Algo que você fala assim, poxa, como é que o cara consegue fazer 90 quilômetros semanais de corrida,
sendo que os grandes treinadores, né, a literatura de uma certa forma, diz que o atleta de elite para 5 e 10 quilômetros, a média semanal dele de corrida é de 120 quilômetros a 130 quilômetros. E aí, de repente, você com 90 quilômetros conseguiu fazer a sua melhor marca numa meia maratona, que é 1:06. É algo que realmente tem que tirar o chapéu para o trabalho que tem sido feito entre você e o treinador, porque não é uma coisa normal. As pessoas que estão assistindo a live aí, a gente sabe que tem atleta de alto nível, tem os atletas intermediários e tem atletas iniciantes. Aí os caras começam a se assustar, né? Porque começa a falar assim, poxa, como que alguém consegue com um volume de treinamento teoricamente baixo desenvolver uma prova tão cadenciada como uma meia maratona e se aproximar de uma marca que se você consegue baixar 1 segundo aí, você estaria figurando entre os melhores atletas do país hoje, levando em consideração que os melhores têm aí na casa de 1:03, não é isso? Exato. Então, o que acontece? O mal das pessoas é achar que o treinamento ele é uma receita de bolo. E por mais que tenha artigos e artigos, sempre tem algumas exceções. Eu vou pegar por individualidade, né? Que é o que eu falo. A individualidade é o que predomina dentro do sucesso de um atleta, né? Então, assim, você tem que analisar várias coisas. E aí, só te interrompendo um pouquinho. Quando você pega um atleta que ele, por exemplo, ele é um atleta jovem, você vai falar, poxa, esse atleta ele é jovem, ele é um cara rápido, eu vou colocar ele para correr 400, 800, 1.500, até 3.000 no máximo. Porém, a individualidade dele, o metabolismo dele, muitas vezes mostra que ele tem perna para ir muito mais longe, né? E aí vai da sensibilidade do treinador identificar essas questões. Porque volume de treinamento atrelado à intensidade, a gente sabe, aí já entra para a discussão da live aqui, que é uma coisa que compromete muito a questão da imunidade, né? Porque muitas vezes o atleta ele treina muito e ele se lesiona pouco, ou ele quase que não fica doente. E tem aquele atleta que treina menos e vive com lesão, vive doente. Isso chama-se individualidade. Aí você tem que levar em consideração a característica de cada um. Não sei se fui bem claro aí, dei um pitaco aí no que você ia colocar. Então, falando da questão lá do volume de treinamento, né? Ou até mesmo método de treinamento. De fato, ele tem que ser individualizado. Uma vez eu vi, não lembro, acho que foi o Vanderlei Cordeiro de Lima, até eu não lembro exatamente, né? Que assim, hoje, para você atingir bons resultados dentro do atletismo, demora em média, resultados a níveis nacionais, demora em média de 5 a 8 anos. Demora, em média, 3 anos para você identificar que prova você tem uma certa facilidade de trabalhar em cima disso. A questão do garoto, quando ele é novo, nos anos iniciais, é bom você ser bem eclético, aplicar todas as distâncias, todas as intensidades, seja resistência, velocidade de lançamento, e ver qual que ele se destaca mais. O que aconteceu comigo, a questão do treinamento, volume, coisa... por exemplo, eu vou pegar um amigo meu aí, um bate-papo simples, que foi o Thiago do Rosário, que recentemente ele bateu... Esse sabe correr um pouquinho. Ele bateu o recorde brasileiro na milha indoor, no 1.500 indoor, né? E depois bateu o recorde sul-americano, né? E no dia seguinte eu batendo um papo com ele, e perguntei, e aí, como que tá seu volume de treinamento? 184 de volume ele chegou a fazer, um atleta que corre 1.500 metros. Eu vou te dar um outro exemplo. Para as pessoas... Eu pensei que ele estava treinando para uns 5.000, porque recentemente eu bati um papo com ele e falei assim, cara, você quando era juvenil correu uns 5.000 para 13 minutos e 50 e alguns quebrados. Eu vi nele um cara que poderia bater o recorde do Marilson. O que eu tô falando aqui, entendeu? Ele sabe, se ele entrar na live, vai ver que é verdade. Eu falei, Thiago, um dia que se você for com 5.000, você bate o recorde do Marilson. E quando ele me mandou esse volume de treino, é até mesmo falta de ética falar isso, mas só que ele até mesmo postou alguns treinamentos dele. E ele tinha acabado de bater o recorde sul-americano na pista indoor,
E eu pensei, no outro dia ele vai descansar. No outro dia ele tinha 15 quilômetros numa intensidade de 3,20 por mil. Aí eu te falo, será que a teoria aqui de muitos treinadores que nós temos aqui está sempre totalmente certa? Então, por isso que a gente não pode se basear muito pelo que está no papel. Pô, chega no período de treinamento, você tem que fazer assim, tem que fazer assado. O primeiro passo é acreditar no seu treinador, né? E ir para cima no treinamento, né? Você entra na questão das fases do treinamento, né? Eu vi aqui, eu estou tentando acompanhar aqui, ó, o Fabinho acabou de chegar na live aqui, profissional também da área aí, um cara fantástico, né? O pessoal está comentando aqui, aí tem algumas perguntas. Eu falo para você porque o que acontece? Eu recentemente fiz curso com o Edilberto, né, e com o Adalto, e o Edilberto usou um exemplo de um atleta dele, que é um oitocentista, um corredor de 800 metros, que chega... Hã? Matheus Américo, meu parceiro, o homem tá voando, velho, voando baixo. Tem uns feras aí, tá vendo? Chegou a fazer uma média aí de 120, 130 quilômetros por semana para correr 800 metros. E aí o que acontece? O pessoal começa a levar em consideração a questão do volume de treinamento atrelado a determinadas provas. É aquilo que eu disse. A literatura, ela vai te dar uma base. Porém, ela não pode ser receita de bolo, né? Você tem que começar a procurar, até porque existe uma coisa dentro da corrida, do treinamento esportivo, que além da individualidade, tem a questão, né, da prova específica, do momento específico e de quando você vai querer a sua prova-alvo. Não adianta o cara pegar e meter 200 quilômetros, né, para fazer uma maratona, e de repente ele vai lá e muda da noite para o dia, não vou mais correr a maratona, agora vou correr um 10 mil. O que vai acabar acontecendo? Tudo que ele fez para correr a maratona, infelizmente, ele perdeu, porque são provas totalmente diferentes, né? E aí entra essa questão do que você colocou muito bem. Você pega um atleta de 800 metros, que faz uma média aí de 150 km, chegou a fazer 180, você falou, né? Ele falou assim, Andrezinho, olha isso aqui, velho. Eu até pedindo desculpa, né? Não sei se era pra falar, mas ele tinha comentado, tinha postado alguns treinamentos e postou 180 quilômetros naquela semana que foi o volume máximo que ele chegou. E eu fiquei, rapaz, isso é absurdo. Mas é absurdo até quando? Até ele ir lá e fazer o resultado? Esse que é o problema. Talvez se desse errado, pô, esse treinador é louco. Mas aí deu certo. Entendeu? Esse que é o problema. Vem contrariando tudo. Então, eu sempre digo, papel e caneta, pode tudo. O que o treinador precisa saber é entender o seu atleta, né? Saber respeitar as individualidades. O Samuca fez uma pergunta aqui bem interessante. Se acha que os treinos de meia maratona estão parecidos com os de 5 e 10 km, né? Existe sim, Samuel. Assim, eu vou te dar um exemplo. Uma prova de 15 quilômetros num trabalho que eu fiz com o Eduardo Oliveira, né? O Eduardo, quando veio treinar comigo, ele tinha boas marcas, tinha passado por treinadores super experientes, tinha passado pelo Elite, que na minha opinião, dos treinadores da antiga aí, a gente tem que bater continência para o homem mesmo, porque é um cara que fez muita gente correr quando não existia tecnologia nenhuma. O Gladson, que faz parte da nova geração de treinadores, que é um cara fantástico, um amigo nosso aí, que conhece muito, primeiro como atleta, foi um grande atleta e agora está se tornando um grande treinador também. E o Eduardo, quando ele veio treinar comigo, eu particularmente identifiquei no Eduardo um poder de fogo muito grande para se trabalhar com um volume de treinamento alto. Então nós tínhamos uma prova-alvo que nós traçamos, que era de 4 meses, né? E a gente colocou aí uma média de 140 quilômetros por semana de volume de treinamento. 2 dias de treinamento de tiros, né? Então, a gente intercalava o treinamento do tiro ali, tiros mais longos, tiros mais curtos, e ele fazia de terça e quinta, e um dia da semana fazia uma quilometragem um pouco maior, trabalhando aí a parte específica da velocidade de prova que a gente queria que ele corresse, e aí começamos a aumentar o volume de treinamento dele. Porém, ele foi lá e correu um 10 mil, que foi o melhor 10 mil dele. Então, assim,
tá muito próximo, sim. Eu acho que tem que ter essa diferença quando se trata de maratona. Aí não tem como. Você tem que fazer treinamento específico, trabalho de tiro, periodização tem que ser totalmente diferente de uma periodização quando é para uma prova de 5, 10, 15, 20 quilômetros. Aí é totalmente diferente. Pegando esse gancho aí, ontem eu vi uma live do Paulo Paula e ele falou exatamente isso, né? Que ele até então não se considerava um corredor de 5 mil, um corredor nem de 10 mil, e ele tem, acho que o irmão dele comentou que ele tem 14,02 no 5 mil, 28,53, 59 no 10 mil, e ele falou que naquele período ele era apenas mais um. Mas quando ele partiu para a maratona, né, ele se encontrou na maratona. E você pode ver que ele não voltou mais para correr 5 mil, 10 mil. Ou se você viu ele numa prova de 10, foi visando uma preparação para a maratona. Então, muda bastante, né? Até hoje eu vejo um cara que consegue correr bem, fazendo treinamento específico para a maratona e depois voltar para um 10, é o Cipó, que é um atleta fenomenal que ele vem atingindo muitos resultados bons. Inclusive 5 mil, né? Inclusive 5 mil também. Se você for pegar hoje no Brasil, tá ali entre os melhores. Exatamente. A tendência é o quê? O cara, quando ele partir para a maratona, ele perder muito o condicionamento dele numa prova de 5 mil, numa prova de 10 mil. Mas ele é um cara que eu vejo que consegue manter a regularidade dele. Se ele faz um treinamento. Mas, assim, são casos atípicos, né? Tem muitos outros atletas bons, né? Temos Daniel Chaves também, que são um atleta muito bom, Wagner Noronha, tem uma série, Solonei também, tem uma série de atletas aí, maratonistas aí, que tem resultados bons, né? E a questão da prova de 5 mil e meia, o que eu posso dizer é o seguinte, né? Eu nunca me vi correndo uma meia. Eu cresci bastante depois que eu fui fazer a meia maratona de Portugal, onde lá estava Stanley Biwott, Tadesse, que era até então recordista mundial da prova, entre outros grandes atletas aí do cenário mundial no atletismo. E quando eu terminei aquela prova, até o Paulo estava na prova, eu falei assim, eu vou para o Brasil, não vou me acanhar mais nenhuma prova. Então, assim, a meia maratona, ela me deu uma confiança muito grande para entrar numa prova de 5, numa prova de 10, né? Eu que venho de provas curtas, fazer tiro de 1.000 para 3 minutos, para mim é tranquilo. Quando eu treinava para 1.500, eu fazia tiro de 1.000 para 2,30. Se eu falar do treinamento que eu fazia aqui e não conseguir atingir grandes resultados, muitos vão achar um absurdo. Se eu falar aqui que era de sábado, chegava na pista, fazia 5 tiros de 1.000 lá para 2,33, 2,33 a 2,34, ninguém acredita. É que não tem como entrar na live, por exemplo, que é o Sérgio Celestino, Rafael Novaes, um amigo meu, que tem como provar que estava presente. Eu fui para a Colômbia em 2014 e eu fiz meu último treino lá em cima, 2.600 metros de altura, que era um tiro de 1.000, um tiro de 800, um 600 e um 400. O 1.000 de tênis eu fiz para 2,33, a 2.600 de altura. Depois eu fiz um 800 para 2,2, um 600 para 1,30 e um 400 para 1,1. Desci, infelizmente não consegui correr, né? Mas, assim, quando eu parti para a maratona, a intensidade do tiro foi muito mais tranquilo. Então, o que é fato, é muito mais fácil você trabalhar uma resistência na pessoa do que você jogar velocidade. Porque a velocidade é difícil de ela ser treinada, requer um tempo muito Então, mas grande. aí você entra na especificidade das provas, né? Você pega, por exemplo, uma maratona, leva-se em consideração a velocidade de prova, 85% da velocidade, né, específica do treinamento. Então, assim, você fala, puta, eu vou fazer um tiro de 3.000 aí, de 1.000, por exemplo, para 3 cravado. Você não vai conseguir correr dentro da maratona o tempo inteiro a 3 por km. Né? Normalmente, a velocidade de prova,
aí tem 5 mil, 10 mil, 15 mil, e a velocidade de prova de uma maratona, por exemplo, de 85% do seu VO2 máximo, por exemplo, da sua van, da sua velocidade anaeróbica máxima, por exemplo. E as pessoas muitas vezes confundem isso. Aí se você pegar você, que é um atleta que tem bastante velocidade ainda, que é um atleta que para prova de 5, 10, 15, consegue manter uma velocidade bacana, você fala assim, puta, mas como que o André, por exemplo, ele faz tiro de 1.000 a 2,50, como que ele não vai correr uma maratona? Quanto que é 85% de 2,50? Que é o que você, de repente, conseguiria manter dentro de uma prova específica, que é a maratona, por exemplo. Puta, o cara vai correr a 3,10, né? Para ele é tranquilo. Mas o problema é a distância, né? Falando de treino, eu vi uma pergunta aqui. Calma aí, filha. Eu vi uma pergunta aqui, muito bacana aqui, que o menino aqui perguntou, que ele mandou aqui, que é o Natan. Para correr 5 km, quais são os treinos mais específicos? Teve outras pessoas que já me perguntou qual a intensidade do tiro que ele tem que fazer para estar correndo uma prova de 5 km para 15 minutos. Eu vou falar o que eu me adaptei bastante, né? Eu me adaptei bastante, foi onde eu consegui alguns resultados legais. Que é o seguinte, você precisa trabalhar sempre com uma margem, vamos dizer ali, próximo do que você pretende colocar na prova. Próximo quanto? Por exemplo, se eu pretendo correr uma prova de 5 mil a 1 minuto e 12 a volta, geralmente o meu tiro sai na casa ali de 1 minuto e 8 a 1 minuto e 9, com 3 segundos de folga. Eu consigo fazer mais forte? Consigo. Mas só o que eu aprendi? Que muitas das vezes o segredo não está no tiro, em si na pausa. Então imagina, se eu diminuir um pouco a minha pausa, ou fazer uma pausa de forma ativa, que eu não tenho uma recuperação do meu conteúdo do cardio totalmente, eu sair para o próximo tiro, obviamente eu vou conseguir levar isso para a prova. Porque o corpo, geralmente, ele leva para a prova aquilo que você faz no treinamento. Por exemplo, tem amigos meus que correm 5 km para 16 minutos e vai para a pista e chega a fazer tiro para 1,10. Ou seja, 1,10 é uma intensidade, isso nos 400, é uma intensidade onde ele está acumulando muita acidez. Ele está acumulando muita acidose e quando vai para a prova, ele faz uma intensidade totalmente diferente. O corpo ele não assimila. Então, assim, questão de treinamento específico. Minha filha aqui correndo. Fazer alguns treinamentos ali com pausa ativa. É muito bacana. Fazer algumas repetições de tiro de 1000. O volume não precisa ser tão alto para quem quer correr 5 km. Para quem quer correr 5 km, 80 km semanal. 80 km. Calma aí, papai. 80 km semanal é um volume bacana. Eu tô com uma tomar conta dela, pô. Então, assim, entre volume... Ah, mas a bebê tá terrível aqui, hein? Entre volume e, por exemplo, volume não, vamos falar de qualidade e quantidade. Eu prefiro trabalhar na qualidade do que quantidade, até porque água demais mata a planta, né? E depende também da idade, né? Isso tem vários fatores. O protocolo utilizado, por exemplo, você pega hoje metodologias, filosofias de treinamento, o que as pessoas muitas vezes se esquecem de relacionar, por exemplo. Qual é o critério que eu vou utilizar? E respondendo para o Natan, por exemplo. Ou o Edinho que colocou aqui agora, que ele quer saber sobre os 5 km. O próprio Luiz que quer saber sobre ultramaratona, por exemplo, que é uma prova que eu particularmente gosto de fazer. O tipo de protocolo utilizado para você medir ou avaliar o teu atleta. Você não pode chegar para o atleta e falar, pô, fazer daquela casinha que todo mundo, né, antigamente gostava muito. Vai fazer 10 tiros de 400 com pausa de 1 minuto. Mas a que intensidade? A quanto? Né? Porque você pega um atleta iniciante, você pega um atleta intermediário, você pega um atleta de alto nível, o metabolismo dele, o desenvolvimento de corrida dele, inclusive a biomecânica de corrida que interfere muito. Né? Você pega atletas de alto nível que fazem treinos muito parecidos, mas que, por exemplo, quando vão para a pista, a diferença ela é muito grande. E aí você fala, mas a quanto eu estou treinando
dentro do protocolo utilizado pelo meu treinador, por exemplo. E aí, para que o pessoal entenda, não fique muito técnico essa questão. Eu utilizo normalmente o protocolo o MTT, da Universidade de Montreal. Né? Faço lá o teste para fazer o cálculo da velocidade aeróbica máxima, que inclusive fiz com você, com o Eduardo e com o Cauê, acho que na mesma série lá na pista do Serete. Você desenvolve uma velocidade, por exemplo, de 21 km por hora. Quanto que você vai trabalhar em cima da sua velocidade máxima que você atingiu dentro de um teste de UMTT, por exemplo. Né? Outros utilizam o teste de Cooper, por exemplo. Então, a gente precisa analisar, e isso é fundamental para o treinamento de corrida, o tipo de protocolo utilizado para avaliar o teu atleta. Então, imagine assim, poxa, a minha velocidade aeróbica máxima eu atingi 21 km por hora. Quanto que eu tenho que trabalhar? 80%? 90%? 100%? E aí o quê? Especificação do volume de treinamento. Hoje eu vou fazer tiro, mas eu vou fazer tiro curto a quantos por cento da minha velocidade aeróbica máxima? Eu vou fazer o meu limiar a quanto? Eu vou fazer o meu longo a quantos por cento em cima do meu volume de treinamento semanal, que vai me dar a sessão de treino diário, por exemplo. Quanto que eu vou trabalhar hoje? Eu vou trabalhar hoje 12 quilômetros a 80% da minha velocidade aeróbica máxima. Isso está relacionado ao tipo de protocolo com que você está avaliando a condição física naquele exato momento do seu atleta. Então, isso que as pessoas têm que tomar cuidado. Né? Ou vou sair da casinha dos 10 tiros de 400, por exemplo. Eu faço o primeiro tiro a 1,10, depois o terceiro já está saindo 1,15, o quarto já foi para 1,25 e o 10º tiro eu terminei com 1,40. O que isso acrescentou dentro da qualidade do treino que você está fazendo? Então, existe aí uma forma para você calcular justamente isso. Né? E aí, quando você colocou muito bem, 80 quilômetros, depende. Para o atleta de alto nível, para o atleta intermediário ou para o atleta iniciante? Vou falar eu especificamente. Um atleta que nunca correu, uma pessoa que nunca correu, eu não posso mandar o cara fazer 80 quilômetros por semana, porque senão eu matei o cara na primeira semana. Né? Aí você vai falar, poxa... Sim. Não, mas aí já é treinamento já específico, né? Eu acredito que já não é para quem visa... Uma pessoa que inicia ali no atletismo, ela primeiro tem que aprender a correr. Quando já se fala a questão de volume de treinamento, é uma pessoa que já está um pouco mais envolvida. E outro ponto bacana, que é o que eu mais vejo hoje na rede social, gente, não tem... eu posso colocar meu treinamento aqui na rede social, eu posso falar para você o que você deve fazer para correr uns 5.000. Mas só que se eu não tiver um retorno, um feedback, se eu não te conhecer, saber planejar o treinamento para você, você não vai correr. Então, o que a galera precisa parar? Parar de pegar qualquer informação que joga na internet, faz assim, faz assado que você vai correr, porque eu não sei a sua especificidade, eu não sei a sua qualidade, eu não sei o que acontece com você. É importante ter um treinador, é importante que você comunique ele tudo que você vai fazer. Isso, quando você visa, melhora no condicionamento. Melhora no seu rendimento. Porque, assim, qualquer treino tranquilo que você venha fazer é melhor do que eu não fazer nada. Certo? Mas se você agora, pegar um cara hoje, é simples assim, você pegou um cara hoje, ele nunca correu. Se você mudar ele a semana inteira, ele já vai ter uma evolução. Ele já vai ter uma evolução. Porque ele vai sair da sua rotina, do seu cotidiano. Aí você começa a colocar um pouco mais de volume, de carga dentro da caminhada dele, por exemplo. Hoje você vai caminhar 30 segundos e vai correr 20 segundos. Amanhã você vai correr 40 segundos e vai caminhar 2 minutos. Isso você vai começando a dar condições para que o metabolismo dele, o corpo dele, se adapte à corrida. Se adapte à evolução dele como atleta, que seja um atleta amador. Agora, o que não dá por exemplo, aquilo que você falou, o cara sai pegando coisas na internet... pegando receita na internet aí, e faz isso, faz aquilo. Gente, não, infelizmente, eu vou ser sincero, não existe. Não existe.
Ó, hoje eu estou terminando minha faculdade, né? Já passei por grandes treinadores, eu falo grandes treinadores porque são treinadores bons. Já treinei com o Cláudio Castilho, já treinei com o Edelso, já treinei até mesmo com o Gladson, hoje estou com o Márcio Quintanilha, já treinei até com o Beneuts no início. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu poderia muito bem pegar a minha experiência e montar uma planilha de treinamento para mim. Mas não, eu tenho um treinador e eu passo tudo para ele. Da mesma forma que vocês que visam um resultado, visa melhora no rendimento, precisa fazer isso. É muito fácil eu chegar e encher minha internet de um monte de orientação para que vocês melhorem se eu não tiver um feedback de vocês. Entendeu? Então, no início da live foi falado o quê? Que o treinamento ele tem que ser individualizado. André, qual é o treinamento específico para correr os 5.000? Varia bastante. Eu preciso conhecer o atleta. Eu poderia falar uma série de treinamentos. Tem tiro de 400, tiro de 1.000, tiro de 2.000, tiro de 200. Mas eu não sei com quem eu estou trabalhando. Então fica meio vago. Pode ter uma base? Pode ter uma base. Mas como exato, algo concreto é difícil, né? Então... Tem uma pergunta bacana aqui, André. Como um atleta descobre qual que é a distância melhor para ele desenvolver seu potencial? É o Marcos. Que ele colocou. Assim, isso vai de acordo com você vai traçar como objetivo, né? A gente sabe que provas curtas, ela exige muito, né? A questão da percepção de esforço, né? Vamos colocar aí. Puta, numa prova de 800, eu sei que o meu lactato vai lá em cima, cara. Quem não suporta a dor, quem não tem, não gosta de sofrer, não vai correr uma prova de 800. Porque senão o cara não vai terminar primeiro os 200 metros. Que parte mais... O que acontece? Nessa questão aí, Marcos, o que a gente precisa entender, né? O ser humano, quando nasce, nós temos 3 tipos de... Falam muito de 2 fibras, né? Mas nós temos 3. Que é fibras rápidas, né? Vamos se dizer assim que questões de fibras são algo inerente. Inerente é o quê? Inerente é algo é seu. E ninguém vai mudar isso daí. Então, o que acontece? Temos as fibras rápidas, tipo A, temos fibras tipo B, e temos tipo de fibras A e B. O que eu estou querendo dizer? Geralmente, tem pessoas que nascem com predominância a fibras rápidas. E logo na infância, você já consegue identificar que ele tem uma certa prova de velocidade. E mesmo que você venha colocar resistência nele, ele vai ficar difícil atingir bons resultados. É como pegar o Bolt, que corre 100 metros, e colocar ele para correr maratona. Entendeu? Ou seja, como na infância, tem criança que já nasce com predominância a fibras lentas. E dificilmente você vai conseguir fazer ela virar um velocista. Né? E tem pessoas que nascem com fibras 66, 50% de cada. Aí entra a questão treinável. Entendeu? O que ele quer? Ele quer fazer prova de velocidade ou quer fazer provas de longa distância? O que é fato é o seguinte, conforme vai chegando a idade, a gente vai perdendo um pouco de fibras rápidas. Então, a tendência é partir para a maratona. É o que muitos atletas que, quando chegam na casa ali de 30 anos, começam a subir de prova. Porque acaba sentindo dificuldade a fazer tiro em uma intensidade um pouco bem mais alta, entendeu? Eu vou falar para você. A gente pega essas questões e começa a partir para a parte da... você começa a ir pesquisar, começa a ir buscar na literatura as respostas para esse tipo de questionamento e você começa a ver que a individualidade, muitas vezes, ela derruba qualquer tese. Qualquer tese. E aí eu vou entrar agora no gancho que o Luiz, eu vi que ele colocou aqui, né, querendo saber dos treinos para ultramaratona, né? Se os treinos para ultramaratona, eles são... Deixa eu só ver aqui. Se é preciso fazer tiro para fazer ultramaratona, né? Ou se pode se preparar somente com a questão das rodagens. Luiz, assim, a gente tem feito, aí com você principalmente, alguns trabalhos relacionados à questão da resistência. Então, não há como trabalhar resistência se você não colocar volume e se você não colocar
alguns exercícios para fortalecer a sua musculatura e fazer com que você aguente, por exemplo, 80 quilômetros correndo. Se eu só mandar você correr, só rodar, a gente sabe que o ultramaratonista hoje, o cara, principalmente aqui no Brasil, que consegue correr na casa aí de 6 minutos por km, dificilmente ele está fora do pódio de uma ultramaratona, né? Porém, que fatores vão levar ele a conseguir correr, por exemplo, 12 horas, 15 horas, 16 horas, num pace de 6 minutos por km? Praticamente impossível isso. Praticamente impossível, né? Teve um brasileiro aí muito bom, que ganhou tudo que vocês possam imaginar, que conseguiu correr 100 km numa média aí, numa média em torno de 3 minutos e 50, 4 por km. Você tem noção do que é isso? Aguenta uma prova, por exemplo, de 12 horas. Você não vai conseguir correr 12 horas num ritmo de 4h30, por exemplo. Mas você pode começar correndo a 4h30, sair para 6, de 6 cair para 5h30, depois subir para 7. E aí é o quê? O fator treinamento que vai fazer com que você tenha uma velocidade média que vai te dar o resultado final dentro do objetivo que você planejou. Eu fiz a UAI, por exemplo, que é uma prova muito dura, de 95 km, eu corri ali um pouco abaixo de 13 horas. Porém, uma prova que você fala, puto, o tipo de terreno lá é um terreno extremamente acidentado, um terreno extremamente difícil. Se eu não tenho um trabalho de força, se eu não tenho um trabalho de musculação, se eu não tenho um trabalho inclusive de alongamento, o componente elástico do músculo, eu me arrebento, eu me estouro. Então, o atleta ele tem que ser o quê? O André colocou muito bem, todo atleta ele é treinável. Então, para se treinar o atleta, eu preciso primeiro conhecê-lo, conhecer o objetivo dele, que é a prova que ele quer estar disputando. Eu não posso mandar um cara fazer uma maratona fazendo com que ele rode por semana 60 quilômetros, por exemplo. Isso é praticamente impossível. Por quê? Porque isso corresponde quantos por cento do que ele vai estar correndo em um único dia? E aí entra a questão das ultramaratonas. Você desenvolver uma velocidade muito, de repente, baixa, mas, porém, aumentar uma distância muito grande. E os treinos de força, de velocidade, eles vão complementar o seu pace final dentro da prova específica que você escolheu. Isso chama-se o quê? Planejamento. Tá certo? Eu acho que caiu alguma coisa aqui. Bom, eu quero agradecer aí a galera que entrou, tá bom? Eu vou agora, como esse período de pandemia, né? As aulas estão sendo em EAD, eu tenho uma matéria aqui, metodologia de treinamento que eu estou fazendo aqui com o meu professor Maurício, que deve estar online também. E eu vou voltar aqui, né? Fazer um pouco. E amanhã... A questão Oi? que você está fazendo para adaptar os seus treinos nesse período de confinamento, né? A gente sabe que não dá para sair treinando ou elevando muito a questão do volume de treinamento, a intensidade de treinamento, porque isso vai baixar a imunidade. O que você está fazendo especificamente, que era o tema da live, para manter a sua imunidade bem, né, boa, né, sem baixar ela muito e manter a qualidade dos seus treinos? Então, estou fazendo alguns treinamentos funcional. Importante isso daí também. Eu vejo a galera vendo muito vídeo na internet, pegando e fazendo, sem consultar seus treinadores para saber se pode fazer, como fazer, qual a intensidade de fazer, né? Alguns treinos são válidos, mas é preciso ter muita consciência do que está fazendo, né? Então, eu, por exemplo, questão de imunidade, eu estou falando né? Utilizo uma suplementação que é glutamina, vitamina C, complexo B e vitamina E. Isso que está me ajudando na questão da imunidade, mantendo a imunidade lá em cima. Antigamente eu não fazia uso de suplementação, né? E eu vi que chegou um certo tempo necessitava, quando se trata do alto rendimento, né? Claro, eu não deixo de comer bem,
Até porque a suplementação não substitui a alimentação, mas quem quiser pesquisar um pouco aí na internet, vê tudo muito rápido, os benefícios dessas suplementações citadas aí. Dá umas dicas aí de suplementação que você está tomando para ajudar aí na questão de imunidade. Imunidade eu utilizo de manhã 5 gramas de glutamina em jejum, de 5 a 10 gramas de glutamina, tanto na primeira de manhã em jejum e antes de dormir.